Você já se pegou aí tentando decorar um monte de regra gramatical e acaba sentindo que isso vai te deixando cada vez mais confuso? Olha, eu tenho que te falar uma verdade. Para você falar inglês, não adianta você tratar o idioma como uma prova de escola que você tem que tirar 7 e acertar tudo. Não. Não adianta você ficar decorando listas e regras gramaticais. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que realmente importa para você se comunicar em inglês. Ó, um spoilerzinho, se comunicar. E fica tranquilo que não envolve nenhuma lista gigantesca de regra gramatical. O que muita gente não percebe é que o inglês, ele é uma língua prática. Ele é criado para que você utilize no seu dia a dia como uma ferramenta. Para que você se comunique com pessoas de qualquer lugar do mundo, para que você se conecte com pessoas, para que você resolva problemas. Ou seja, tudo que a comunicação faz de importante. Eu sempre falo para quem está iniciando o estudo de inglês que a comunicação é o objetivo e não a perfeição gramatical. Então, sei lá, imagina que você está numa viagem e aí você precisa perguntar ali onde que fica a estação de trem, né? Vamos supor que você vai fazer um transporte. O que importa nessa situação é você conseguir a informação de onde fica a estação de trem, não é? Agora, se você vai parar e pensar, se você está usando o tempo verbal certo, né? Se você usou o de no lugar certo, se você usou o adjetivo antes da palavra do objeto, se está certo. Tudo isso vai te travando e você não consegue nem pedir a informação e ter a informação que você precisa. Por isso, o meu conselho para quem vem estudar comigo, para quem me procura, é sempre esse. Foque em você aprender frases, em você aprender expressões, coisas que vão ser úteis no seu dia a dia, coisas que você realmente vai usar. É muito mais eficiente você pegar, estudar e aprender a usar a estrutura padrão. Can you? Can you help me? Ó, can you help me? Você pode me ajudar? É muito melhor do que você ficar gravando ali o tempo do impretérito perfeito, do superlativo, do não sei o quê. Pelo amor de Deus. Outra maneira maravilhosa de você se desprender dessa questão da gramática é fazer esse input massivo, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal. O input massivo é você se expor ali ao inglês de uma maneira natural no seu dia a dia, né? Então, sei lá, começa a assistir filmes, começa a assistir séries, começa a assistir vídeos aqui no YouTube, né? Música que você gosta, podcasts sobre assuntos que sejam interessantes para você. Isso vai te ajudar a absorver a estrutura de como se forma o idioma de uma maneira muito mais prática e muito mais intuitiva. Ao invés de você ficar ali pensando se está certinho, ao invés de você ficar traduzindo mentalmente, né? Você começa a pegar o idioma, captar o sentido das coisas, das palavras, das expressões em contexto. E, ó, vou te contar uma coisa. Quando você faz esse input massivo, essa exposição frequente, isso vai te ensinando muito mais sobre o uso correto ali das palavras, das frases, do que qualquer outro livro de gramática. Por quê? Porque você está fazendo algo na prática. É como um jogador de futebol querer aprender a jogar futebol, né? Se o menino tá lá querendo aprender a jogar futebol. Se ele ficar só olhando, ele não vai aprender. Ele tem que ir para o campo treinar, praticar. E dessa forma, com a prática, o seu cérebro começa a reconhecer melhor esses padrões, começa a entender mais como que você vai encaixando ali palavras, como que você vai fazendo os contextos ali de uma maneira muito mais espontânea. Ó, se você quer mais agilidade ainda, a técnica que você tem que aplicar de estudo é o shadowing, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo aqui no canal, é uma técnica é a técnica mais eficiente que eu conheço para aprender qualquer idioma, né? Ela basicamente consiste em você escutar um falante nativo e reproduzir tudo que ele está falando ao mesmo tempo. Então, você imita o ritmo, você imita a entonação e isso vai internalizando para você o uso do idioma. E, consequentemente, isso vai te ajudando ali na fluência de uma maneira muito mais natural. E dessa forma, com a repetição, né, de tanto você reproduzir, você vai entendendo como faz a aplicação ali gramatical sem nem perceber que você está estudando gramática, né? Então, olha que interessante, vai virando uma coisa mais prazerosa, vai se tornar, parece mágica, mas é simplesmente ciência. Você vai estudando da forma que funciona para o seu cérebro. E essa repetição frequente que você vai fazendo, isso vai criando conexões mais fortes daquele conhecimento dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça, e aí que vem a curva de aprendizado, né? Vai fazendo com que você fale com mais naturalidade quando você precisar se colocar. E aí você vai falando, puta que pariu, eu tô aprendendo, mas é porque você tá fazendo do jeito certo. E olha, a última dica que é extremamente poderosa para você é que você aprenda a pensar em inglês. Tá, professor, como assim? Se eu não sei porra nenhuma. Pode parecer uma coisa muito pequena, né? Você fazer essa mudança de processo de estudo. Mas esse hábito muda tudo no seu jogo de aprendizado.
Porque ao invés de você traduzir, você vai começar a pensar diretamente no idioma. Nem que seja com frases bem pequenas, como, sei lá, I'm hungry. I'm hungry, eu estou com fome. E aí você começa a internalizar que hungry é o ato de estar com fome. Você não traduz mais fome é hungry. Não, você entende que hungry é o que você está sentindo com vontade de comer. Esse exercício, que parece bobo, mas é extremamente eficiente, vai treinando melhor a sua mente ali para que você consiga processar o inglês, para que você consiga colocar suas expressões. Então, quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando, né? Menos você vai pensando em regras gramaticais, mais você vai ganhando confiança. É literalmente uma coisa que vai ligando a outra. Bom, agora que você entendeu a importância de você focar nessa prática diária, por menor que seja, mas fazer um consumo diário do idioma, eu quero te mostrar umas técnicas bem legais que podem te ajudar aí nesse processo, nessa jornada de aprendizado do inglês, sem que você precise ficar decorando uma tonelada de regras, de conteúdos, de coisas chatas que o seu cérebro não quer lidar. Uma dessas técnicas mais legais é você pegar frases modelo, né? Frases padrões, estruturas padrões. Como é que funciona? Você pega ali as frases que são mais comuns, que são mais úteis para o seu dia a dia, para o seu contexto, para o seu trabalho, não sei, e usa elas para criar variações, né? Então, por exemplo, digamos que a frase seja I'm going to the store, né? Eu estou indo a uma loja. Você pode transformar como I'm going to the park, né? Eu estou indo ao parque. Ou I'm going to the restaurant. Eu estou indo ao restaurante. Olha que interessante. O segredo aqui é você pegar a estrutura padrão e praticar variações, né? Porque dessa forma o seu cérebro vai se acostumar com a estrutura padrão, né? Você vai utilizar ela de uma forma muito mais natural e depois você só vai mudando os complementos. E aí você vai ganhando muito mais confiança para começar a construir as suas frases, mesmo você sem se preocupar se está no tempo verbal certo, se você está usando a preposição certa. Além disso, para quem quer fixar o vocabulário, né, essas questões de estruturas ali de uma maneira mais eficaz, existe uma coisa chamada associação de palavras, né, que você basicamente faz essas associações de uma forma positiva, de uma forma emocional, associa com imagens, com experiências pessoais suas, né? Essa, com certeza, é uma técnica muito poderosa, porque quando você conecta uma palavra, uma expressão, sei lá, que seja, a algo que tem significado para você, isso aumenta a sua retenção daquilo. Então, se você está aprendendo, você acabou de aprender a palavra sunny, né, que significa ensolarado. E aí você começa a associar ela num dia que foi bom para você, sei lá, o aniversário do seu filho, it was a sunny day, era um dia ensolarado. Olha como você começa a aplicar variações. E você vai associando isso a algo que é prazeroso para você e vai te fortalecendo na memória do longo prazo, porque naturalmente isso vai criando uma conexão emocional para você com aquele aprendizado, com a palavra sunny. E isso é muito mais duradouro. Outra técnica muito bacana, que muitos dos meus alunos aqui praticam e adoram, é a técnica do storytelling, né? Quem é familiarizado com o conteúdo de marketing e tudo mais, já deve ter visto esse termo storytelling. Storytelling é derivado de você criar pequenas histórias. E como que você pode aplicar o storytelling no seu aprendizado do inglês? Você pode aplicar criando pequenas histórias com palavras, com expressões que você for aprendendo, né? Então, quando você pega, senta, cria, escreve uma história, por menor que seja, por mais simples que ela seja, você acaba meio que esforçando o seu cérebro a pensar e você vai usando ali o idioma de uma maneira muito natural, de uma maneira literalmente prática. E além disso, essa técnica de você praticar a contação de histórias, storytelling, envolve vários tempos verbais, né? Então você vai pegando isso ali de tempos verbais, de aplicações de passado, presente e futuro, sem necessariamente ficar decorando essas coisas. O mais legal é que quanto mais histórias você conta, quanto mais histórias você cria, mais confortável você vai ficando com o inglês, mais familiarizado você vai ficando. Olha que bacana. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te lembrar que a fluência não é um ponto que você vai chegar. Nunca vai ter um ponto de chegada. Ela é consistente, é sem pressão, é só faz, é 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, a sua vida vai passar, o tempo vai passar de qualquer forma. Você não precisa ficar decorando o conteúdo. Você tem que fazer a prática de uma maneira certa que o seu cérebro consiga absorver aquilo. E aí você vai ver que o inglês, ele pode ser internalizado para você de uma maneira muito leve e muito natural. Claro, se você quiser a minha ajuda nessa jornada, saiba que eu sou especialista em formar fluentes. O meu curso tá aqui na descrição. Vem comigo que eu vou te ajudar a destravar de uma vez por todas. Não importa se você tá no zero, se você já sabe alguma coisa ou outra. E ó, antes de você sair, o YouTube tá te recomendando algum outro vídeo. Clica aqui para você assistir. Eu tenho certeza que se o YouTube recomendou,
é porque é alguma coisa que vai ser valiosa pra você. Então clica pra você ouvir também. E se inscreve no canal, deixa seu like, todas essas coisas aí que você sabe que eu preciso. A gente se vê no próximo vídeo.